Nós temos hoje a presença do professor Johnny. O professor Johnny foi graduado pela Universidade Federal do Paraíba, né? Conseguiu depois um mestrado na Universidade Federal de Santa Catarina, no campus de Florianópolis, ali no Departamento de Engenharia Mecânica. Também tem um doutorado pela Universidade Federal de Santa Catarina, junto no Departamento de Mecânica. E depois conseguiu um pós-doutorado na NASA, né? Morou um tempo ali no Vale do Silício. E é justamente sobre isso que ele vai estar tratando hoje conosco, né? Dei uma conversada com o professor Johnny, conheci um pouquinho ele agora e tenho certeza que teremos uma excelente palestra aqui. Então, desde já, eu agradeço a participação do senhor, de você, né? E muito obrigado em nome de toda a organização da Semana Acadêmica e, bom, o tempo é todo seu. Muito obrigado, Vinícius. O pessoal consegue me ouvir aí? Aquela menina, Caroline, você consegue me ouvir? Todo mundo tem que olhar para ela agora. Eu cheguei, aí falei, olha, vai ter uma palestra aqui e tal. Quem é? Não sei o nome do cara. Aí olhou assim, a Johnny. Que hora começa? Às 2. Vai até que horas? Às 3h30. Falei, tá bom, prazer, meu nome é Johnny. Foi assim. Tá vermelha agora. Foi verdade, todo mundo tá olhando para ela. Vai ficar super conhecida, Caroline. Enfim. Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Tudo certo? Então, vocês estão na semana acadêmica, né? Que é a semana que os professores teoricamente dispensam para as aulas, né? Professor, não marca a prova nessa semana e tal. Aquela choradeira que a gente conhece, assim, dos professores, não de vocês, né? Enfim, eu vou falar aqui dessa história que virou uma história, né? Diz que o cara fica velho e vai contando história. Então, eu vou falar dessa história que eu chamo de uma jornada rumo à NASA. Como o Vinícius falou, agradeço o Vinícius, agradeço a organização por essa oportunidade. Eu já dei essa palestra no campus da UFSC de Florianópolis, dei essa palestra em Joinville, em final de 2013, dei essa palestra em Araranguá, e estou torcendo para o pessoal de Curitibanos não saber disso, porque não vou me convidar lá para Curitibanos, que é longe pra caramba, né? Enfim, brincadeira. Tem alguém de Curitibanos aqui? Não, né? Então, é o seguinte, essa palestra eu voltei da NASA em 2012. Eu passei exatamente um ano lá. Vou explicar para vocês o que é NASA. Nessa hora o pessoal se ajeita na cadeira e vê que realmente tem alguma coisa útil na palestra. E aí eu voltei em fevereiro de 2012 e fui chamado pelo Centro Acadêmico da Engenharia Mecânica a dar uma palestra sobre os trabalhos técnicos que eu fiz na NASA. Eu tenho 3 artigos publicados com 6 pesquisadores de 4 países. E no centro de pesquisa, a produtividade no centro de pesquisa é definida pelos artigos que você publica. Porque é onde você gera conhecimento, dissemina conhecimento, divulga conhecimento. Está tudo comprovado pela internet. Tá? Você pode ir lá, rastrear meu nome e falar, isso, o cara está falando a verdade mesmo. E tal. Inclusive, algumas palestras estão disponíveis também na internet. Enfim. E daí eu dei as palestras sobre os projetos técnicos que eu fiz lá. Isso aconteceu em Floripa e aconteceu em Joinville também. Só que depois das palestras técnicas, um grupo de 7, 8 alunos chegavam assim e falavam assim, professor, como você chegou à NASA? E antes de ir para a NASA, eu fiquei 4 anos como coordenador da graduação. Quem aqui conhece o seu coordenador de curso? Todo mundo tem que levantar a mão, né, pessoal? Pelo amor de Deus, né? Você pode não conhecer outro dirigente da UFSC, mas o seu coordenador você tem que conhecer. Honrem muito esse coordenador, que ninguém quer a função dele. Quando você tiver aquele momento fazendo meditação, outro cara olhou para trás, é mesmo? É verdade. Ninguém quer a função desse cara. Então, pense, sabe? Pense assim, seu pai, sua mãe, sua avó, seu tio e depois seu coordenador de curso. Realmente, pense nesse cara, faça oração, mentalize na saúde dele. Então, eu fui coordenador de curso durante 4 anos. E o coordenador de curso é aquele cara que vai no cursinho, dá palestras na Semana das Profissões, e ele fala da profissão dele sem falar da parte técnica. Percebe? Porque o cara de cursinho não sabe da parte técnica. E as pessoas gostavam das minhas palestras. E aí, eu falei, cara, as pessoas gostam desse negócio da jornada, do caminho. Eles meio dormiam quando eu começava a falar dos trabalhos técnicos, um negócio de inteligência artificial, um negócio complicado, o pessoal pegava no sono, mas das jornadas gostavam. Aí eu montei essa palestra aqui, que é uma jornada rumo à NASA, motivação. O cara fala, pô, palestra motivacional não tem efeito nenhum. Vou mostrar para vocês o efeito que teve.
Eu vou provar o que eu estou falando. Falei para o Vinícius. Um ex-aluno que fez doutorado comigo, hoje é pesquisador lá, na NASA. E quando a gente fez essa palestra em maio esse ano, o pessoal lá do CA, eu fiz um Skype com ele na hora. Só que hoje não vai dar para fazer Skype com vocês. E ele foi o primeiro cara que me convidou para a palestra. Essa palestra foi em agosto de 2013. Ele é professor da Unesp Guaratinguetá. O nome dele é José Alexandre Matelli. Ele está no Facebook, você pode comprovar tudo que eu estou falando. Aí eu falei, não, vou montar essa palestra e comecei a falar sobre isso, né? Aí depois aconteceram outras coisas interessantes. Então, motivação, estratégia. Eu vou falar sobre o que não deu certo, porque quando você aprende o que não deu certo, você aplica e você vê outras estratégias. E vou falar sobre o que aprendi, além da parte técnica na NASA, que foi bastante útil. Se isso aqui funcionar e todos forem felizes... Funcionou. Reflexão inicial. O pessoal dessa fila aqui, acho que nem está ouvindo. Aquele se o cara está assim, ó, duas coisas, ele não está vendo direito ou ele tem problema oftalmológico, é o seu caso, né? Não está vendo direito. Então, ali está escrito assim, reflexão inicial. No início de todo empreendimento, deve-se ter em mente seu fim. No início de todo empreendimento, deve-se ter em mente seu fim. E está escrito Baha'u'lláh. Quem aqui, fora duas pessoas, esses dois aqui, quem aqui já ouviu falar na comunidade Bahá'í? Deserto total, tá vendo nada? Eu falei para você, é uma coisa triste, eu falo isso, parece que é sociedade secreta. Enfim, eu sou membro dessa comunidade desde 1985. E um dos textos diz aí, no início de todo empreendimento deve-se ter em mente seu fim. Então a data era março de 2010. Em março de 2010 eu tive um momento de decisão. Março de 2010. Depois de um período de jejum, reflexão, etc. Que é outra história, daria mais umas 2 palestras. E nesse momento eu fiz uma reflexão sobre a minha vida. Em março de 2010 eu estava iniciando o meu 4º ano, porque eram 2 anos, dois períodos de 2 anos, meu 4º ano como coordenador da graduação. Eu saberia que ia terminar em março de 2011. E eu fiz uma projeção na minha vida. Por que eu estou falando isso já desde o início? Quero que vocês projetem a vida de vocês. Eu quero que vocês ousem. Eu quero que vocês sonhem, porque é possível. E aí, nesse momento, eu tomei a decisão do futuro próximo. Questões relevantes. A decisão foi, vou sair para pós-doc no ano de 2011. Quais eram as questões? Da minha vida era um mar de perguntas. Qual país? Quais instituições contactadas? Período de início? Por quê? Área de atuação? Prazos para definição do projeto? Pergunta na minha cabeça. Não tinha plano nenhum. Março de 2010. Guarda essa data. Março de 2010. E aí eu tomei a decisão. Em março de 2010 fazer o pós-doc nos Estados Unidos. E eu tomei 4 decisões. Foram 4 colunas que nortearam a minha decisão. Sua vida será definida pelas suas escolhas. Todos vocês que estão aqui nesse momento fizeram a escolha. Você escolheu uma instituição, você escolheu um curso, você escolheu uma cidade, Vinícius também escolheu uma região, etc. Não é isso, Vinícius? Todos vocês escolheram. Então a sua vida vai ser norteada pelas decisões. Quais foram as minhas 4 decisões? Primeiro, tinha que ser nos Estados Unidos. Eu tinha morado 1 ano e meio na Inglaterra, onde eu fiz parte do doutorado. Eu tinha morado 5 meses no Japão, onde eu tinha feito especialização, e já tinha conhecido os Estados Unidos em algumas viagens curtas, 1 semana, 2 semanas. E eu queria conhecer a sociedade americana. Primeira decisão. Segunda decisão. Tinha que ser em uma instituição de referência. Por quê? Porque o trabalho, se você vai para a instituição média, alta, baixa, top do ranking ou médio, é a mesma coisa. Trabalho empapelada. Então eu falei, se é para ousar, vamos ousar caro. Custa a mesma coisa se você sonhar pequeno ou se você sonhar grande. Eu falei, só vou se for para as melhores. Quais são as melhores? MIT, Harvard, Stanford, Carnegie Mellon. Essas top. Essa foi a segunda decisão. Terceira decisão. Tinha que ser em IA. Quem aqui sabe o que é IA? O cara levantou a mão. Qual é que é?
Boa! Vou contar uma história que aconteceu comigo. Eu estava conversando com um cara no Silicon Valley e falei, I work on AI. Trabalho em IA. Ele falou, in my state, AI means artificial insemination. É verdade, porque ele era de um estado que se criava muito gado, então IA lá era inseminação artificial, mas trabalhava com inteligência artificial. Muito bem, você já sabe disso. Então tinha que ser em IA. Por quê? Porque meu curso de especialização no Japão foi em hidráulica industrial, mas o meu coração estava em IA. Ou seja, pesquisar aquilo que te dá prazer, que te move, que faz você não olhar para o relógio e dizer, pô, que horas esse cara vai terminar essa palestra chata? Essa foi a terceira decisão. E a quarta decisão foi, teria que sair em meados de fevereiro de 2011. Eu escrevi isso, a data. Por quê? Porque se você não colocar tempo, as coisas não andam. Tem aquela síndrome da dieta. Eu vou fazer a dieta um dia. Aí você olha no calendário e procura a palavra um dia. Você acha um dia? Não. Aí o cara começa a dieta dele? Nunca. Faz 4 anos que ele quer fazer a dieta um dia. Porque não colocou meta, não colocou data. Então essas foram minhas 4 decisões. Entenderam aí as 4 decisões? E aí o que aconteceu? Tracei um plano. Eu acreditava que podia ser aceito e teria acesso a recursos. Alguns colegas meus já tinham feito pós-doc em outras instituições. Então eu acho que bolsa eu teria. Eu acreditava que bolsa eu teria. Era uma conjuntura interessante. Hoje já está mais difícil bolsa para pós-doc. Mas naquela época eu acreditava que bolsa eu teria. Valores, realização profissional. Eu queria fazer alguma coisa a mais além da administração. Gosto da administração, tenho no meu currículo funções de administração, já fui diretor do estágio da UFSC, mas eu queria fazer alguma coisa mais tecnicamente. Capacidade para trabalhar, apesar de já ter um pouco mais de 30 anos naquela época, já tenho bem mais de 30 anos, obviamente, eu acreditava que podia trabalhar, voltar a fazer código. Imagina, depois de 10 anos voltar a fazer código. Vontade de aprender mais e encarar desafio. Só ia para as grandes. Esse é o convite que eu quero fazer a vocês. Pense grande. E comecei a traçar um plano. Então elaborei uma visão. A visão foi atuar como pesquisador em IA numa instituição de referência nos Estados Unidos. Eu me lembro até que escrevi a expressão instituição de referência, não foi nem universidade. Mas eu tinha uma meta principal. Quem sabe que foto é essa? Alguém sabe? Quem falou? Ah, você não vai, né? O cara já conhece a minha vida todinha, traz para frente, fala sério. Estragou a piada total. Essa universidade é a Universidade de Stanford, que é uma das maiores dos Estados Unidos. E exatamente um ano depois de eu fazer o doutorado, em 31 de março de 99, eu estava fazendo a apresentação de um artigo sobre o meu doutorado em Stanford. E fiquei apaixonado. É uma coisa assim, tipo... Sabe aquela expressão amor à primeira vista, que acontece? Acontece uma vez a cada, sei lá, alinhamento dos planetas. Então eu fiquei muito apaixonado por esse lugar. Então o melhor dos mundos era ser aceito por Stanford. E eu vou contar para vocês o que não deu certo. Vou compartilhar com vocês o que não deu certo. Porque quando você aprende o que não deu certo, você adapta e acha o que deu certo. Vou falar para vocês o que não deu certo, foi o seguinte. Eu fiz uma carta padrão, veja, eu tinha definido doutorado em 98. Já tinha coordenado 3 projetos para uma grande empresa no Brasil, na área de gás natural. Costumava ser uma boa empresa, grande, referência na área de gás natural e petróleo. Coordenei projeto de pesquisa, inteligência artificial, já tinha esse no meu currículo. Antigamente era uma empresa que até você mencionava de maneira boa. Hoje está mais nas áreas policiais, coisas do Brasil. Então, já tinha alguns projetos, já tinha orientado mestrado, doutorado, e eu elaborei uma carta padrão falando sobre quem? Sobre a minha pessoa. Peguei essa carta padrão e apliquei o que eu chamo de estratégia metralhadora. Mandei essa carta padrão para um monte de gente, pesquisadores dos Estados Unidos. O que vocês acham que aconteceu com essa estratégia? Você, que é uma pessoa que já conhece a NASA. O que você acha que aconteceu com essa estratégia? Não funcionou. Não funcionou? Não funcionou? É isso? É isso aí, não funcionou. Essa estratégia não funcionou. Por quê? Porque o foco estava em quem?
Na instituição queria me receber ou em mim? Percebeu? Essa estratégia não funcionou. Apliquei essa estratégia e não funcionou. Daí aconteceu uma coisa interessante, que pode acontecer na sua vida. Em 29, veja, eu tomei a decisão em 21 de março. Em 29 de março, eu descobri que a NASA oferece pós-doc. Falei, cara, que legal. A NASA oferece pós-doc. Até aí eu sabia. Alguém aqui sabia que a NASA oferece pós-doc? Alguém aqui sabia que a NASA oferece vaga de estagiário? A NASA oferece vaga de estagiário. Nesse momento o cara se ajeitou na cadeira e falou, agora ele começou a falar alguma coisa útil realmente. Óbvio. Até aí, blá, blá, blá. Enfim, então eu vi isso aqui. Aí eu falei, cara, peguei o site da NASA, peguei os caras que estavam oferecendo bolsa de pós-doc e apliquei o quê? A estratégia que deu errado. Falando na minha carta padrão, aquele negócio, não voltou nada. Só que aí aconteceu um momento que eu chamo de game change. O jogo muda. Qual é o dia que o jogo muda na sua vida? Você tem que perceber quando o jogo pode mudar. É um game change. Em 19 de abril, uma coisa interessante. Se eu quisesse sair em fevereiro, eu tinha que ter o projeto pronto para aplicar para a bolsa até 31 de junho. Percebe? Só que para ter o projeto, eu tenho que ter o aceite de quem vai me receber. E eu não tinha aceite de ninguém. Márcio só disse, quero fazer pós-doc. Só tinha alguns contatos muito antigos nos Estados Unidos, por exemplo, na Universidade de Carnegie Mellon. E aí, em 19 de abril, aconteceu um game change. Qual foi o game change? Eu achei um artigo de 2 pesquisadores da NASA, 2 pesquisadores, li aquele artigo, fiz 5 perguntas e coloquei minhas 5 respostas. Daí a pesquisadora falou, é possível. Esse é o momento da virada. Mas só que acontece aí, qual foi a mudança de postura que eu tive que fazer? Ao invés de pensar em mim, pensar na instituição. Conhecer as necessidades da instituição. Percebe isso? E aí, eu fiz essa análise e no dia 4 de maio, essa pesquisadora disse, vou ter uma reunião amanhã sobre recursos. Você ainda está interessado em fazer pós-doc na NASA? Falei, fala sério, né? Tinha um programa no Brasil naquela época que o cara falava, fala sério. Então foi isso que eu pensei, mas não escrevi para ela isso, que ela não ia entender. Aí, falei, tudo bem. Só que tem um problema. A NASA tem 2 tipos de pesquisadores. Por exemplo, a UFSC tem 2 tipos de profissional. Tem aquela pessoa contratada pela UFSC, como eu, como o Eduardo, como o Wellington, que está em algum lugar, ou estava em algum lugar, para fazer coisa mais interessante. Tem aquela pessoa permanente e tem aquela pessoa que roda na instituição em função de projetos. Certo? Contratado por alguma fundação. Essa pesquisadora era uma pesquisadora contratada por uma fundação. Então ela não necessariamente saberia se teria verba para ela no projeto no ano seguinte, que era o ano que eu queria sair, 2011. E aí ela não poderia gerar a carta. E eu precisava da carta. Por isso que ela estava correndo atrás de recursos. E aí, no dia 12 de maio, estava chegando no limite. Ela escreveu, go to Carnegie Mellon, go to CMU, Carnegie Mellon University. Ela não podia gerar a carta para mim na época que eu queria. Ou seja, tecnicamente eu tinha sido aceito por ela, mas oficialmente ela não poderia me gerar a carta porque não saberia se teria verba para o projeto ano que vem. Estão entendendo a história? E ela escreveu go to Carnegie Mellon. Pergunta a você, qual é o sentimento que você teria nesse momento? Vamos fazer uma breve enquete. Qual é o sentimento que você teria? Deu ruim. Deu ruim. Profunda a sua colocação, né? Fala sério. Qual é o sentimento que você teria? De tristeza primeiro, né? Repete mais alto. Acho que de tristeza. Primeiro você chora de tristeza para tentar resolver o problema. Você, companheiro, que está escrevendo alguma coisa importante, qual o sentimento que você teria? Meio de frustração. Frustração.
Você estaria assistindo a palestra do cara que quase foi fazer pós-doc na NASA? Vamos lá, o professor Johnny vai contar como ele quase foi fazer o pós-doc. Ninguém. Você estaria assistindo a palestra? Estaria? Do cara que quase foi para a NASA? Só estaria você aqui, né, cara? Fala sério, meu. Aí é o momento que você é testado. Porque esses sentimentos que eles falaram não deu certo e tal, tristeza. Tudo aconteceu comigo. E aí tem um cidadão que está correndo. Isso aqui é a sombra de um rapaz correndo atrás da sombra de uma moça. Tá normal, né? Um rapaz correndo atrás da sombra de uma moça, enfim. E está dizendo assim: It's over, man. Let her go. Acabou, cara. Deixa ela embora. O sonho foi quase lá. E aí tem outra história. Qual era meu alvo? Meu alvo era Stanford. Meu alvo não era a NASA. Aliás, se você for no Google e procurar, tem uma matéria que diz: o professor que mirou no Stanford e acertou na NASA. Tem uma matéria sobre a minha pessoa que diz isso aí. A jornalista ficou comigo 1 hora para contar essa história. Para entender essa história e a história da minha vida e tal. Que é uma coisa meio estranha. É estranho mesmo. E aí a minha tentativa era com Stanford. Eu mandei um e-mail para o professor, referência mundial na minha área. O cara não respondeu. Eu liguei para lá, botei conta no Skype, liguei para lá. E a secretária dele falou: você não pode falar com o Larry porque ele é surdo. Cara, qual é a chance de você ter um cara referência mundial na sua área e que o cara é surdo? Ele já não conseguia falar o telefone, entende? Ouvia o telefone. Aí eu falei: tá, tudo bem. Mas aí, no dia 21 de maio, eu achei um outro pesquisador da NASA, apliquei a estratégia que deu certo, ou seja, conhecer o grupo de pesquisa dele, estabelecer uma relação de pesquisa com o grupo dele, ler sobre o grupo dele. No primeiro dia trocamos 4 mensagens de e-mail, foi, voltou. E no dia 21 de junho, minha data era 31 de junho, 21 de junho ele gerou a carta. Com essa carta eu fiz um projeto, apliquei e consegui a bolsa. Até aí, história padrão, né? Final feliz, foi, voltou. Tá. Vamos ver o que aconteceu. E esse cara da divisão Intelligent System Division. Por coincidência, uma divisão, como se fosse um departamento do mesmo centro da NASA, daquela pesquisadora anterior, que era da divisão de sistemas humanos. Eu vou falar da parte técnica um pouquinho, mas não vou falar muito, porque senão aí o pessoal vai realmente dormir. E no dia 5 de dezembro de 2010, eu recebo um e-mail de quem? Do professor de onde? Vocês estão conseguindo ler aqui? Pessoal da fila do WhatsApp. Estão conseguindo ler ali? Que nome é aquele lá? Stanford. E o que é que o e-mail do cara diz? Cara, o e-mail era a resposta ao e-mail que eu tinha mandado para ele. Visiting Scholar at Stanford CDR. CDR é Center for Design Research. É um centro de referência em Stanford. Potential Applicant from UFSC Brasil. Esse aqui era meu e-mail anterior. Aí ele diz assim: sinto muito informar que o seu e-mail foi perdido numa transição de staff ano passado. O ano acadêmico começa em setembro, ok? Se você ainda deseja fazer um follow-up, por favor, reenvie seu interesse a mim mesmo e a Martin, que é meu diretor adjunto do CDR em Stanford University. Sincerely, Larry Leifer. Qual era meu sonho? Ser aceito por Stanford. Eu fui aceito por Stanford para fazer pós-doc em Stanford. Só que eu respondi para o Larry: caro professor Larry, muito obrigado por esse e-mail, mas daqui a 2 meses eu estou me mudando para a sua região porque eu vou fazer o pós-doc no NASA Ames, que fica na cidade de Mountain View. Para vocês terem ordem de grandeza, Stanford fica na cidade de Palo Alto, onde está a sede mundial do Facebook. E o NASA Ames, que eu vou mostrar, fica na cidade de Mountain View, que é onde está a sede mundial da Google. 2 pequenas empresas, Google e Facebook, certo? É mais ou menos a relação entre Gaspar e Blumenau. A mesma coisa, Mountain View, Palo Alto, Gaspar e Blumenau, a mesma coisa. Sai de uma colado na outra, certo? É mais ou menos a mesma coisa, Gaspar e Blumenau.
com algumas pequenas diferenças de alguns milhões de dólares em PIB, etc, etc. Mas o resto é igual, né? Todos seres humanos e tal. E aí, o que aconteceu? No dia 14 de fevereiro de 2011, eu comecei o pós-doc na NASA. Quais foram as 4 decisões? Tinha que ser nos Estados Unidos. Tinha que ser numa instituição de referência. Dizem que a NASA é referência. Tinha que ser em IA. Eu fui trabalhar na divisão de sistemas inteligentes. E tinha que sair em metade de fevereiro de 2011. 4 decisões estão lá. Isso virou um case de auto-coaching. Eu provei que fui coach de mim mesmo, antes de ter formação. Primeira importante declaração. Cheguei para o Kai, uma das pessoas mais extraordinárias, técnicas e humanamente que eu conheci na vida, Kai Gebel. Vou falar daqui a pouco sobre ele. E a gente trouxe para o Brasil o Kai. Kai perguntou para mim, qual é o seu interesse do pós-doc? O que é que você quer tirar daqui? Eu falei, Kai, possivelmente 3 papers. 1 em journal, 2 em conferência. Saiu da minha cabeça assim. Tinha pensado que ele ia fazer essa pergunta. Primeira decisão. Ele falou, você tem liberdade de pesquisar muitas coisas aqui. Eu falei, tá bom, eu vou pesquisar um problema que é complicado. Chama-se sensores. Existem poucas coisas, agora eu vou fazer um shift na palestra e começo a falar um pouco mais da técnica. Aí nessa hora o cara realmente se ajeita na cadeira porque é alguma coisa interessante. Tem poucas coisas mais complicadas na cadeia sistêmica da aeronáutica e da aeroespacial do que o problema de sensores. É um negócio muito complicado. Eu falei, eu vou pesquisar o assunto de sensores, tal. Beleza. E ele me deu liberdade. Então, liberdade de ação para diferentes projetos em decisões estratégicas. O NASA Ames fica na cidade de Mountain View, que é o coração do Vale do Silício. Então, vou falar rapidamente isso aí. Diferentes centros da NASA. Então, aqui você tem a costa leste dos Estados Unidos. Aqui a HQ é o headquarter. Tudo que você faz em termos de papelada tem que passar por Washington. Inclusive, se você quer sair do país enquanto está pesquisador, como foi o meu caso, eu saí, voltei, tem que passar por Washington, tem que ter permissão. Aí tem os outros centros, GRC, tá aqui, ó, GRC, Glenn Research Center. Tem o GSFC, que é o Goddard Space Flight Center. Então tem vários centros de pesquisa. Então o que eu quero mostrar com isso? A NASA não é um local só. Tem vários centros, os 2 mais conhecidos são, quem sabe? O mais conhecido é o KSC, Kennedy Space Center, que fica em Cabo Canaveral, na Flórida. Tem uma razão por ser na Flórida, que eu não vou contar aqui para vocês, fica como curiosidade de perguntas. Pelo menos é uma pergunta que você pode fazer para mim depois. E tem o Kennedy, e tem aquela famosa frase do Joe Louis, sei lá o quê, quando está na Apollo 13 e fala, Houston, we have a problem. Assistiram a Apollo 13, não? Por quê? Porque Houston, que é o JSC, Johnson Space Center, que é onde fica o comando geral das missões tripuladas. Se as missões forem robóticas, não necessariamente por Houston, mas as missões tripuladas, muito por Houston, sim. Então, Houston. Mas aqui você tem outros centros de pesquisa. Aqui, quem sabe que estado é esse? Esse é o que chama de The Golden State, o estado dourado, a Califórnia, o maior estado dos Estados Unidos. Ok? Tem uma história muito interessante sobre a Califórnia. O DFRC, que era Dryden, isso aqui é no deserto de Mojave. Tudo, aliás, uma coisa interessante. O que significa o primeiro A de NASA? Vocês sabem? O primeiro A, alguém falou, A é national. Não. O primeiro A não é national. O N é national. O primeiro A, o cara está tão concentrado. Qual é o primeiro A da NASA? É national, tá vendo? Então, National Aeronautics Space Administration. O que é que eu quero dizer com isso? A NASA não é só espaço, é aeronáutica. Quem faz pesquisa em aeronáutica nos Estados Unidos não é a FAA. Tá filmando tudo isso aí, cara? Gravando tudo. Todas essas bobagens. Nossa, mas coisa feia. Então, quem faz pesquisa em aeronáutica nos Estados Unidos é a NASA, não é a FAA. A FAA é uma federação é de regulamentação, tá? Então, o Dryden é onde tem os aviões mais esquisitos. Tudo que tem dificuldade, sabe se não vai voar, voava lá, virou Armstrong. Virou a base de Armstrong em, em memória, em homenagem ao Armstrong, né?
Tem o JPL. O JPL é o único centro da NASA que não é só da NASA, porque ele é uma parceria com a Universidade da Califórnia, Caltech. Então, se você sonha em trabalhar com missões robóticas, possivelmente você vai acabar, no bom sentido, no JPL, que fica perto de Pasadena, Califórnia. E mais acima está o Ames, que é onde eu trabalhei. Então, aqui está Ames Research Center. Esse aqui é o maior túnel de vento do mundo. Se você entrar no Google e escrever The largest wind tunnel in the world, vai acabar aqui. Você sabe para que serve um túnel de vento? Alguém falou aerodinâmica? Quem falou? Aí, beleza. Tem gente ligada, então. É um equipamento para provocar vento e estudar forças aerodinâmicas. E isso aqui parece o quê? Hein? É uma nave? Pô, isso é uma nave, exatamente. Isso aqui não é uma nave. Isso é um modelo em escala 1:3 do ônibus espacial, que foi testado nesse túnel de vento. Ok? Foi testado nesse túnel de vento. Então, rapidamente falando, o histórico do Ames. O que é que o Ames faz? Ok? O Ames é um centro da NASA, como eu falei. Antes da NACA, existia o NACA. NACA, se você estuda aerodinâmica, vê lá, perfil NACA não sei o quê. Alguém já viu isso aí? NACA vem daqui, ok? NACA é National Advisory Committee for Aeronautics, que era um comitê de assessoria para a aeronáutica, que era um precursor da NASA. Então, quando a NASA foi criada em 58, existiam alguns centros, e o Ames foi o segundo centro a participar do NACA e integrou a NASA já em 58. Um dos centros mais antigos da NASA, que fica no Vale do Silício. Aqui é a Baía de São Francisco, ok? A Baía de São Francisco. Aqui tem a famosa Golden Gate, São Francisco. E aqui ao sul, é onde eu vou mostrar para vocês, ao sul, está aqui Mountain View, Sunnyvale, Palo Alto, Stanford está em Palo Alto, Mountain View, Los Altos, Sunnyvale, Cupertino, onde está a sede de uma empresa mais ou menos conhecida chamada Apple. Fica aqui, em Cupertino. Então esse é o famoso Silicon Valley, Mountain View está no meio. Ou seja, você vê as montanhas porque você está no meio do vale. Ok? Mountain View. E essa ponta sul é onde está a base da NASA. A NASA tem um campo de pouso. Quando o presidente americano viaja para o Silicon Valley, algumas vezes ele pousa lá, o Air Force One. Esse novo ainda não pousou lá, que eu saiba. Esse presidente. Não está filmando essas coisas. Aqui tem, por exemplo, ó, isso aqui é um hangar para um dirigível. Existe pesquisa sobre isso e tal. Então, eu trabalhei nesse centro aqui, Prognostic Center of Excellence. Prognóstico. O que é prognóstico? É você analisar um sistema e detectar a potencial falha antes dela acontecer. Trabalhei nesse centro. Se você entrar na página lá, tem um nome lá do Brasil, UFSC, essas coisas assim. Vou falar dos projetos rapidamente que eu desenvolvi. Um trabalho que eu fiz. Primeiro, o que é meu trabalho em IA? Ok? Meu trabalho é engenharia de conhecimento. O que um engenheiro de conhecimento faz? Um engenheiro de conhecimento, ele interage com especialistas. Por exemplo, o Vinícius é um especialista em materiais. Então eu chego para o Vinícius e através de algumas entrevistas, eu capturo parte do conhecimento do Vinícius, coloco em software e valido com ele e com outros não especialistas. Entendeu a ideia? O cara que faz isso é um engenheiro de conhecimento. Então eu trabalhei como engenheiro de conhecimento com especialistas da NASA. Detalhe, é um artigo publicado no Journal A. Qualis A. Isso significa, é uma classificação que tem no Brasil. Abhinav, indiano, Edward, russo, radicado nos Estados Unidos há muitos anos, Kai Gebel, alemão. E nesse artigo a gente estudou a falha em sensores. Eu não vou falar da parte técnica aqui, mas se você quiser saber, a gente pode entrar em detalhes, tá? A dificuldade de você modelar como o sistema de sensores falham. Porque o problema é que se um sensor falha, como é que você vai detectar que é uma falha no sensor ou é uma falha no sistema? Isso é um problema complicado. Então você conseguir separar o que é falha do sensor e falha nos sistemas depende de muitos entendimentos da estrutura física do sistema, das causalidades, etc. Não vou entrar em detalhes aqui. Então eu criei como engenheiro de conhecimento, junto com esses três especialistas,
um sistema especialista que era capaz de detectar falhas de sensores e modelar a estrutura da falha. Isso saiu um artigo. Detalhe, tudo que sai da NASA, todo artigo que sai da NASA, conferência ou journal, tem que ser avaliado por 2 outros pesquisadores que não foram autores. E eles têm que fazer um relato dizendo que aquele artigo é tecnicamente confiável, porque eu tenho o nome da NASA, tem um carimbo da NASA, e não tem informação confidencial. Que eu tinha limitação, eu não poderia ter acesso à informação confidencial pelo meu contrato com a NASA. O resto, eu tinha e-mail da NASA, estava no e-newsletter, tudo isso aí. Mas não poderia ter acesso à informação confidencial. Então, esse artigo foi analisado por outros 2 que não foram esses 3 coautores. O segundo trabalho, isso aqui, ó, Sustainability Base. Quem sabia que a NASA tem pesquisa em sustentabilidade? Alguém sabia aqui ou não? É mais fácil perguntar quem não sabia. Veja a reação do pessoal. Se eu perguntei quem sabia, ninguém levantou a mão. Se eu perguntei quem não sabia, porque essa hora o cara realmente está cansado e está querendo assistir Discovery. Você sabia que a NASA tinha pesquisa em sustentabilidade? Ela falou que sim, pessoal. Que coisa. Como é seu nome? Bianca. Como é que você sabia disso, Bianca? Nessa pesquisa apareceu. Você tem algum fenômeno na sua fala que você fala no... Perceberam? Eu chego perto dela... eu quero... É um metafísico isso aqui. Fala de novo. Eu procurei uma vez no Google e daí no Google apareceu várias bases. Estou tentando captar. É um negócio meio complicado, você viu? É mistério, Bianca. Brincadeira, Bianca. A Bianca falou que pesquisou no Google e viu que a NASA faz pesquisa em sustentabilidade. Aí você pergunta, que viagem é essa? Por que a NASA faz pesquisa em sustentabilidade? Você sabe por quê? Tudo que vai para o espaço custa muito caro. Então os sistemas têm que ser super eficientes. E se um dia, eu acredito, mas é questão de crença, né? Fazer o quê, né? Tipo, eu acredito que um dia o Flamengo vai ganhar o Campeonato Brasileiro. Isso é questão de crença. Alguém pode acreditar que é o Brusque também, né? Fazer o quê, né? O Metropolitano, né? Fazer... Aí já é viagem total. Enfim, se um dia tivermos que colonizar outros planetas, esses sistemas têm que ser muito eficientes. Então, pesquisa e sustentabilidade é uma coisa muito séria. E a história é a seguinte. Em 2007, a NASA fez um concurso com todos os centros que eu mostrei lá para construir um prédio verde. Verde não é um prédio pintado em verde não, tá, pessoal? É um prédio chamado LEED, L-E-E-D, classe Platinum. LEED significa Leadership e Energy Efficient Design. Ou seja, o prédio ele é verde e sustentável do seu projeto até a sua operação. Então a NASA fez esse concurso e o Ames ganhou. E esse prédio foi lançado em início de 2012, um ano que eu estava lá. E eu trabalhei num projeto ligado à base. Eu não trabalhei diretamente à base, trabalhei num projeto ligado à base, que eu vou falar rapidamente agora. Aí é um artigo que eu publiquei com o Scott Paul, um pesquisador da NASA, esse cara americano. E o trabalho aqui era o seguinte, rapidamente falando, porque eu estou falando para uma turma de engenharia. Se eu não estivesse falando para a turma de engenharia, eu não ia falar sobre isso. Imagine que você tem esse prédio aqui, tudo que tem nesse prédio você pode dividir, do ponto de vista de carga elétrica, em 3 tipos. Ventilação, ok? Ventilação. Ar-condicionado, que é aquelas máquinas lá, de vez em quando a gente tem ar-condicionado, né? Entenderam o conceito? Ar-condicionado funciona, não funciona, funciona, não funciona. Ar-condicionado. E o resto é o que você pluga na parede. Ok? Chamado de cargas plug load. O problema é que os prédios estão ficando com iluminação cada vez mais eficiente. Estão ficando com o sistema de ar-condicionado cada vez mais eficiente. E cada vez mais precisam de quê? Eletrônica. Cargas que plugam na parede. Então a parcela de carga do tipo plug load só aumenta. Então o que a NASA fez? A NASA comprou um sistema que monitorava até 60 canais. Eram 15 nós, cada nós 4 canais. Monitorava até 60 canais, só que apresentava falhas. Um sistema comercial. O que é que eu fiz? Se você fizer a conta, não sei se essa conta está aqui. Não está aqui. A conta é a seguinte. O sistema de monitoramento tinha uma leitura por hora, aliás, uma leitura por minuto, para 50 canais. Então a conta é 60 leituras por hora,
vezes 50 canais, vezes 24 horas. Sabe que número dá esse? 72 mil linhas de dados por dia. E esse sistema apresentou defeitos. E o trabalho que eu fiz foi atuar junto com o Scott para a gente pegar as 72 mil linhas de dados por dia e transformar em relatórios para gerente, que o cara pudesse ver no dia seguinte só os parâmetros que falharam naquele sistema. Então esse foi um segundo trabalho que eu fiz com o Scott e a gente publicou. Isso aqui saiu na conferência em Dresden, na Alemanha, em 2012. E o terceiro trabalho é com esse pessoal aqui, ó, Beck Ui, David Foer e esse cara aqui. Esse terceiro trabalho foi com a pessoa da divisão de sistemas humanos. Lembra aquela primeira pessoa que tinha me aceito, não poderia gerar a carta, aquela história toda? Eu acabei trabalhando com ela. E rapidamente explicando que é o seguinte, a NASA contrata psicólogo. Tem algum estudante de psicologia aqui, não? Não, né? Por que a NASA contrata psicólogo? Alguém sabe? Porque os engenheiros da NASA precisam de terapia. É isso aí ou não? Fala! O isolamento no espaço? O tempo lá, talvez. Fala de novo que a sua voz é bonita, cara. O isolamento, que eles ficam muito tempo sem... A voz dele é bonita, né? O isolamento no espaço que as pessoas... É por isso também, parabéns. Como é seu nome? Klaus. Klaus, nome importante, né? Alemão e tal. Uma voz dessa. Pô, Klaus, tem futuro, hein, cara? Vai ser locutor. Enfim. Não, brincadeira, Klaus. O cara que sabe comunicar bem, sabe a técnica, vai longe, faz qualquer coisa. E sabe aprender, que você sabe também, com certeza. É o seguinte. Uma das coisas é o que o Klaus falou, isolamento. O cara fica pirado lá em cima, né? Imagina você... Aqui você... Pensei em outras coisas. Aqui você tem que conviver com a pessoa depois de 2, 3 meses, 1 ano, já fica irritado. Imagina lá, você lá, somente com 5 pessoas, sem direito a sair, dar um tempo, né? Entendeu? Direto DR e tal, é complicado. Enfim. Mas tem isso, mas tem uma outra coisa, é o seguinte, ó. Toda vez que você está de frente a um painel de um avião, o que é que o painel de avião mostra? Mostra o quê? Informação. O elemento da cadeia sistêmica que tem que traduzir essa informação é o ser humano. Quem entende de ser humano? Psicólogo. Não é engenheiro. Aliás, o engenheiro deveria entender, muitas vezes não entende. Tá? Então, esse grupo aqui, do Beck e do David, é o grupo chamado de Human Computer Interface, HCI, Interface Humano-Computador. Faz sentido isso aí ou não? Projeto de software, ergonomia de software. E eu trabalhei com esses caras aqui para criar um sistema capturando parte do conhecimento de Beck e de David no sistema de apoio a táxi navegação, que é um problema que acontece em baixa visibilidade quando o avião pousa. Não vou entrar em detalhes técnicos. Quando eu voltei dos Estados Unidos, Kai Gebel teve que gerar um relatório para a CAPES. E aqui está parte dos relatórios que ele gerou. Ele falou, houve a participação em 3 projetos, cada um gerando publicação. Um centro de pesquisa tem a métrica em publicação. Procure saber qual é a métrica da organização onde você vai trabalhar. Pode ser quantas toneladas por hora que se fabrique, pode ser tecido, pode ser o quê. No centro de pesquisa, a métrica é publicação de artigos que geram conhecimento e disseminam conhecimento. Caio falou, completa integração com a equipe de pesquisadores nos grupos de discussão e reuniões quinzenais. Tinha reuniões a cada 15 dias e eu estava no time. Ele escreveu, adaptação à cultura organizacional e ambiente de trabalho. Adaptei a cultura. Importante. Revisão voluntária de artigos para a conferência organizada pelo grupo de pesquisa. O grupo de pesquisa tinha um trabalho de realizar conferências e eu fui revisor de um artigo dessa conferência que não tinha nada a ver com o meu pós-doc. Percebe? Não tem nada a ver com o meu pós-doc. Mas eu me dediquei a fazer isso. E o Kai escreve no final, he was a great ambassador for the Brazilian research community. It was a pleasure to host him here at NASA Ames. Isso eu tenho palavras de um pesquisador da NASA, dizendo que eu fui um bom embaixador, as palavras que ele criou. Vou falar com vocês o que eu ganhei em termos de experiência não técnica. Acho que dá para perceber que tecnicamente tem bastante trabalho, né? Porque cada um desses artigos é código que você gera, validação, software, etc.
Características não técnicas. Persistência. Eu tive que exercitar persistência. Guarde isso. Você vai ter que exercitar persistência na sua carreira. Paciência. O paper do sensor, que foi o que eu publiquei com outros 3 pesquisadores, a primeira versão eu tive em 26 de julho de 2011. Foi a primeira versão do artigo. Só que antes de você tirar esse artigo sair, ele tem que ter um consenso entre os caras que são autores. Certo? Daí tem várias versões. E a última versão foi a versão 6G. Está escrito em algum lugar. Versão 6G. Imagina quantas interações tiveram que ter entre nós 4 para depois mandar para um revisor, para 2 revisores da NASA, para depois mandar para o jornal. Isso é um exercício de paciência. Você tem aula de paciência na universidade? Não, não tem. Persistência. Vamos assistir a aula de persistência 1 hoje. Tem. Mas são habilidades que você tem que ter. A moça lá falou, isso que ele falou tem sentido. Né? Você falou isso? Como é que eu sei que você falou isso e eu não ouvi, né? Então são características não técnicas. Veja, eu trabalho com software, mas na maioria das organizações, peopleware é mais importante do que software e hardware. Peopleware é saber trabalhar com pessoas. Isso não é mumbo-jumbo de palestra motivacional. Isso é vida. Eu não gosto de trabalhar com pessoas, por isso eu fui fazer engenharia. Você vai se isolar na montanha, cara? Até o cara que se isola na montanha tem que ficar interfaceando com pessoas que é o entregador da pizza. Então, peopleware é mais importante do que software e hardware. Características exercitadas. Humildade intelectual. O que é isso? Com o meu currículo, eu podia mirar numa instituição pequena nos Estados Unidos ou média e talvez eu fosse aprender menos. Esses 3 projetos com que eu trabalhei, eu nunca tinha ouvido falar nisso. E olha que em 2011 já tinha estrada. Eu terminei doutorado em 98, em 2011 já tinha estrada. Ok? Eu nunca tinha ouvido falar. Então isso requer uma humildade intelectual que é a vontade de aprender. Chegar no lugar e falar, cara, não sei, me ensina. Entendeu a história? Segundo, interação com a diversidade. Eu mostrei 6 pesquisadores. Abhinav, indiano. Edward, russo. Migrou para os Estados Unidos há muitos anos atrás. Kai Gebel, alemão. Scott Paul, americano. Beck, americana. David Foyle, americano. Trabalhar com a diversidade. É isso que se procura no profissional hoje em dia. Estou vendo que o pessoal de trás está fazendo assim. Realmente faz sentido. O maior prêmio que eu recebi. Vou contar para vocês. Tem que gravar esse negócio agora mesmo? Estou brincando. Pode gravar. É o seguinte. O Kai fazia reuniões todas sextas-feiras, quinzenalmente. Não era todas. A cada 15 dias. Em janeiro de 2011. Aliás, desculpa. Janeiro de 2012. Faltava um mês para eu voltar para o Brasil. Ele fez uma reunião com o time e disse... Pessoal, nós estamos contratando, porque o fluxo de projetos lá varia. E estava na fase de contratar pessoal. Você conhecendo gente boa, você contrata. A reunião era de 10 a meio-dia. Terminou a reunião, nós fomos almoçar, e a minha baia ficava de frente à sala do Kai. Tipo, aqui minha baia, minha mesa, e a sala a porta do Kai estava aqui, e eu estava conversando com 2 pesquisadores. O Kai chega para mim e pergunta, Johnny, qual é o seu visto nos Estados Unidos? Essa foi a pergunta que ele fez. Aí eu pergunto para vocês, por que um americano pergunta a um estrangeiro qual é o tipo de visto que ele tem nos Estados Unidos? Alguém sabe? Opa, um rapaz levantou a mão. É muito interessante. Vamos falar com ele. Como é que é seu nome? Eduardo. Captaram o Eduardo dele? Eduardo, por que o americano pergunta para o estrangeiro qual é o seu visto? Porque ele quer contratar. Porque ele quer contratar? Concorda com isso ou não? É isso aí, Eduardo. Muito bom. Esse cara está estudando o quê? Materiais? Effect of Chemical Force on Physical Properties. Alguém está fazendo uma coisa útil agora, pessoal. Analisando um livro.
Modo de Jung. Cara, é super interessante dar modo de Jung. Alguém está fazendo uma coisa útil agora durante o tempo que você estava aqui na palestra. Porque ele queria contratar. Aí eu falei, Kai, meu visto é J1. J1 é visto de intercambista. Ou seja, você entra no país, você vive lá como residente, mas você não pode trabalhar lá. Visto de trabalho tem outra categoria. Fui almoçar, voltei. Voltei e fui só na sala dele, porque nessa hora que ele falou comigo, eu estava conversando com 2 caras. Falei, Kai, eu tenho meu filho lá em Brasil e sou professor da universidade. Existe um contrato entre as universidades que você não pode, entre os governos. Como eu saí do Brasil como funcionário do governo brasileiro e com bolsa, eu não poderia aceitar um contrato lá. Isso causaria um problema. Falei, Kai, eu não posso trabalhar aqui. Mas se eu pudesse, ele falou, your application would be considered. Sua aplicação seria considerada. Isso, para mim, não tem preço. Não dá para você medir isso. Tem como você mensurar? Não tem preço. Mas um dia, eu fui sondado por um pesquisador da NASA do Vale do Silício. Tem valor isso não? Acho que tem. E eu compartilho isso, não para falar da minha pessoa, mas para fazer a indagação. Onde você quer chegar? E eu tenho orgulho de dizer que um ex-aluno de doutorado meu hoje está onde eu estive, fazendo um pós-doc e foi aceito pelo Kai Gebel. Esse era o grupo que a gente tinha, aqui está o Kai. E vou contar para vocês uma coisa. Que ele falou, tá? Tivemos uma fantástica experiência, publicamos um artigo junto, etc. Isso nós trouxemos do Kai Gebel ano passado. Isso está público no nosso YouTube da pós-graduação. Ele falou sobre prognóstico. Ele disse que prognóstico é uma ciência que prevê quando o equipamento vai falhar. Pode ser um componente, pode ser um subsistema, um sistema inteiro. Você também precisa entender, a fim de fazer uma previsão, como você quer que o sistema fique no futuro. Você combina isto e então você consegue estimar em que ponto o sistema falha. Nós trouxemos o Kai Gebel para o Brasil ano passado. Eu saí da NASA quando? Fevereiro de 2012. Ano passado, mais de 4 anos depois, a gente trouxe o Kai Gebel para esse evento aqui que eu organizei. Isso está no canal do YouTube do POSMEC. Ano passado, eu fui co-organizador com os outros 2 professores de uma conferência em hidráulica e pneumática, um simpósio de doutorandos. Finalizando, quando eu voltei dos Estados Unidos, um ex-aluno meu, a gente foi almoçar junto, ele falou, Johnny, você foi muito audacioso e muito corajoso com esse negócio. Eu falei, por quê? O nome dele era até Vinícius também, coincidência. Ele falou, por que você foi audacioso? Porque você se viu lá. E você foi corajoso porque você foi. Porque tem muita gente que tem a visão, mas não tem a coragem. E aí eu sintetizo a minha história na seguinte frase. Seja audacioso em sua visão, comprometido com seu planejamento e corajoso em suas ações. Combinando isto tudo, você vai longe. Muito obrigado. Aqui é meu site. E aqui fica uma dica para vocês. Quem aqui tem no seu curso TCC? Acho que não entenderam a minha pergunta, né? Quem aqui tem no seu curso a exigência de um TCC? Aê, grande maioria, certo? Neste ano, setembro deste ano, agosto desse ano, setembro, senão o cara ficando velho, não sabe quando foi mais. Em agosto desse ano, eu publiquei um livro chamado Trabalho de Começo de Carreira, cujas iniciais são TCC. Mas ao invés de ser trabalho de conclusão de curso, é um trabalho de começo de carreira. E a proposta é um guia coaching para decolar na carreira com o seu TCC. Esse livro é um livro que está, por enquanto, só na versão digital.
Mas, em breve, daqui a possivelmente 2 meses, vai ter uma versão impressa, onde eu mostro como você pode construir, através do seu TCC, um primeiro passo na sua carreira e ter um TCC diferente. Não é somente um fardo, não é um fardo, uma coisa que você vai carregar e vai deixar lá nas prateleiras, ok? Pessoal, são exatamente 2h54, foi quase 1 hora de palestra, como eu tinha contratado com o Vinícius, né? Saiu o nosso contrato. Fico aqui muitíssimo agradecido a vocês pela atenção e fico disponível se vocês tiverem alguma pergunta. Tá? Muito obrigado, Vinícius. Bom, desde já agradecer o professor, então fica aberto aí um momento para perguntas, quem quiser. Boa tarde, professor. Meu nome é Gabriel e eu queria saber que o professor falou sobre um dos centros lá da NASA, que era o Kennedy. Poderia explicar melhor para a gente sobre... Você disse que podia fazer uma pergunta depois? Acho que ele quer saber por que é na Flórida, né? Ah, tá certo. Nota que você estava atento Tava você atento e o outro rapaz dando modo de Jung ali. Os dois estavam super atentos durante a palestra, né? O cara estava atento. Então, a história é a seguinte. Porque a corrida espacial é alguma coisa que hoje é relativamente dominada em muitos aspectos. Mas, no início, era bastante audacioso lançar um ser humano para o espaço. Então, o que me foi dito, e você pode procurar no site de história da NASA, é que o fato de ser na Flórida, se um foguete cai na Flórida, ele cai no mar. E tem uma área lá protegida, certo? Inclusive, não se pode ter navegação em determinada área lá, pela questão de segurança. Entende? Então, é na Flórida por causa disso. É em Kennedy e também mais perto do Equador. Então, o fato de ter mais perto do Equador é mais fácil de entrar em órbita, entende? A parte de mecânica orbital fica facilitada. Tanto que a base no Brasil é Alcântara. A base do Brasil é Alcântara, que é norte. Então tem esses dois aspectos. Ser na Flórida porque é a questão do mar e perto do Equador. Ok? Mas exatamente em Cabo Canaveral eu não sei, mas a razão de Flórida é essa. Muito obrigado, ganhei o dia. Que imagina o cara ficar aqui 54 minutos no final. Tem alguma pergunta? Ninguém tem pergunta nenhuma? Olha a frustração do cara. Significa 2 coisas. Quais são as 2 possibilidades? Segundo o Vinícius, todo mundo entendeu tudo ou ninguém entendeu nada. Como vocês são brilhantes estudantes da UFSC, tirando 2 pessoas que eu conheço aqui. Mas eles são. Né, estão atualmente. Então vocês entenderam tudo. Mais alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta, né? Vinícius, vamos lá, Vinícius. É porque, como eu falei contigo, eu entrei em contato já com a NASA, tentar estágio, porque eu sabia que tinha estágio lá, só que eu fui recebido com um não, porque tem que ser cidadão americano. Daí eu queria saber como que tu conseguiu essa... Boa. Então veja, primeiro que isso não é uma verdade absoluta, certo? Então, todas aquelas pessoas que eu mostrei, Abhinav, Edward é americano naturalizado, mas Abhinav não era americano, ele é indiano, tá? Então, isso não é verdade. O que acontece é o seguinte. Quando eu estava naquela estratégia inicial que não deu certo, de pegar uma carta padrão e escrever para vários, o que eu pude notar? Nos 2 centros mais operacionais, que eram Houston e Cabo Canaveral, realmente existia a exigência de ser cidadão americano. Mas se você acessar o site de bolsas de pós-doc para a NASA, alguns vão exigir cidadania americana, outros não. Entendeu? Então, por exemplo, o Kai Gebel, o cara tem uma história fantástica. Ele fez graduação em engenharia mecânica. Então, veja, se você é engenheiro mecânico ou parecido, tem futuro, tá? Não se desespere. Então, o Kai Gebel fez graduação em... É brincadeira, tá, pessoal? Ninguém riu, mas é só para deixar claro que é brincadeira, tá? O cara não vai entender o contexto. Então, ele fez engenharia mecânica em Munique e foi para os Estados Unidos fazer mestrado e doutorado em Berkeley.
Ele fez mestrado e doutorado em Berkeley, foi contratado pela General Electric e depois foi contratado pela NASA. Então ele tem dupla cidadania. Então, uma das coisas, Vinícius, eu agradeço por tua pergunta, que é o seguinte: ninguém me perguntou, mas acho que fica na sua cabeça. Por que esse cara quis os Estados Unidos como primeira decisão? Perceberam qual foi a minha primeira decisão? Tinha que ser os Estados Unidos? Porque assim, ó, eu já falei isso em algumas entrevistas, tá? Então tá público, eu vou falar agora. Por eu ter vivido na Inglaterra 1 ano e meio, quer dizer, o país que eu mais conheço é a Inglaterra de viver. Os Estados Unidos foi só 1 ano. Mas eu percebi que na Inglaterra eu seria sempre um estrangeiro. E eu não estava procurando trabalho, porque eu já tenho um trabalho na UFSC, ok? Mas a ideia que eu tinha em mente é que nos Estados Unidos não importa de onde você vem, importa o que você pode realmente trazer para o país. E isso eu queria comprovar pessoalmente vivendo lá. E eu comprovei. Então, duplamente, por estar na NASA, que é uma instituição de referência, mas por estar no Vale do Silício. O que é a beleza do Vale do Silício é que você anda pela rua, por exemplo, Castro Street, uma rua que tem lá, tem restaurante de várias cozinhas, né, de várias nacionalidades, pessoas de várias nacionalidades. Isso é o Vale do Silício, entende? Então a NASA tem sim, em algumas áreas existe a exigência de ser cidadão americano, mas não em todas. Ok? Mais uma pergunta lá. Nossa, que pergunta profunda. Como é que é o seu nome? Gabriela? Muito bem, Gabriela. Saber fazer perguntas é uma arte. A pessoa que sabe fazer perguntas importantes, interessantes, vai longe. Minha principal dificuldade na NASA, né? Dificuldade assim. Ninguém nunca me fez essa pergunta em 5 anos que eu conto essa história. Eu não saberia te dizer porque foi uma integração muito grande. Eu acho que o fato de chegar lá e ter que aprender muita coisa nova em curto espaço de tempo. Porque realmente, como eu falei, dos 3 projetos eu não conhecia nada de nenhum deles, tá? E o Kai me deu liberdade para trabalhar com o grupo da BEC, que era uma outra divisão, tanto que você vai ver no organograma da NASA, Intelligent System Division e Human System Division. São 2 divisões diferentes. Mas a divisão que me recebeu foi a divisão do Kai, Intelligent System Division. Então eu diria que a maior dificuldade foi porque 1 ano, se alguém dissesse para mim, Gabriela, que depois de 1 ano saí do Brasil sem uma linha de código, voltei a programar, eu ia falar que virei garoto de programa, mas não, eu voltei a programar, o cara ali riu. Então, voltei a programar 10 anos depois, porque nesses 10 anos eu era muito mais professor e tirava os bugs dos meus alunos, entendeu? Dos softwares deles, não deles mesmo. Então eu tirava os bugs, mas programar fazia 10 anos que eu não programava. Então realmente voltar a programar e gerar código foi muita coisa em pouco tempo. Tanto que nossa primeira versão do paper foi julho. E isso já tinha o sistema pronto e a gente estava escrevendo, foi julho. Mas a gente concluiu o paper nós 4 em novembro. Então acho que teve essa parte e teve a parte realmente de ouvir os caras. Porque no Brasil eu era líder de grupo, coordenador de projeto, coordenador de graduação. E lá eu era um pesquisador. Então teve mais esse lado. Mas no geral foi uma experiência assim, muito boa, tá? Mas obrigado pela pergunta, Gabriela. Mais alguma pergunta? Tem um cara com o microfone. Fala lá. Meu nome é Renato e eu gostaria de saber qual que é a sugestão do professor para qual que seria o melhor momento para a gente buscar um programa desse internacional, buscar uma empresa, uma bolsa. Seria agora na graduação ainda, no mestrado, doutorado? Qual que é a sugestão? Renato, seu nome, né? Obrigado pela pergunta, Renato. Eu falo muito dessa parte porque como atualmente, desde setembro do ano passado, eu sou coordenador da pós-graduação da mecânica, tá? Então, assim, no passado, eu diria que fizesse um mestrado aqui, um doutorado aqui, talvez saísse. Mas hoje a intensidade, principalmente com Ciência Sem Fronteira, que foi criada em 2011, mas depois deu uma baixada e tal, problema de planejamento, etc, etc, ficou mais difícil. Mas hoje em dia é muito mais fácil você ter contato com alguém da graduação que teve um semestre fora, teve 2 semestres fora. A minha experiência diz que quando um brasileiro sai, é mais ou menos a estratégia do cara que treina vôlei. Vou contar a história. Vou contar a história, não é real. O cara, quando treina vôlei e quer ganhar impulsão, o que ele faz? Você sabe o que ele faz? Alguém sabe? Tá vendo? Como é seu nome mesmo? Bianca. Ela
Daquelas pessoas que você está na segunda. Cuidado com o pessoal da segunda fila, tá? São pessoas especiais, assim, fica olhando as coisas aí. Exatamente, ele põe peso no pé. Porque quando ele tira aquele peso, ele voa. Então a impressão que eu tenho, Renato, é que o brasileiro vive constantemente com pesos. E quando ele tira esse peso, ele voa. Então não posso dizer agora, Renato, faz o mestrado aqui e sai. Faz um intercâmbio na graduação e sai. Ou termino... Vai depender muito da oportunidade. Eu estaria sendo muito leviano, tentando te dar uma resposta só. O que eu sugiro mais é ter a estratégia. Tem a estratégia de se capacitar. Tem uma pessoa que diz assim, o Johnny teve sorte na vida. Sorte. O cara estuda, faz graduação, mestrado, doutorado, pós-doc, ele teve sorte. Não. A sorte, que o pessoal diz, é um encontro entre a oportunidade e a capacitação. Não é mambo-jumbo de palestra motivacional, isso é prática. Então, a minha sugestão para você, Renata, é busque se capacitar ao máximo em todos os aspectos, técnicos e humanos e linguísticos, comunicação, porque tem engenheiros, cara, eu trabalho com engenharia, eu adoro engenharia, mas tem engenheiros que você precisou que o engenheiro fale alguma coisa fora do seu quadrado, o cara não sabe, porque não lê. Então, essa capacidade de você articular vários conhecimentos, entende? Então, busque estar preparado e quando essa oportunidade acontecer, quer seja no final da graduação, no seu estágio, sei lá. Eu tenho um prazer de dizer que fui paraninfo de turma da turma de 2000 da engenharia mecânica. Eu fui paraninfo de turma. Você vai lá na engenharia mecânica, tem uma placa lá, tem meu nome. E nessa turma tinha, sabe quantas meninas? Só 2. Coisa triste, engenharia mecânica, né? 2 meninas. E uma delas saiu para trabalhar na Embraer e depois foi trabalhar na Boeing de Seattle, Estados Unidos. Cara, se você vai para a Boeing de Seattle, Estados Unidos, tá gravando isso aí, né, Eduardo? A menina chama-se Samantha Cabral, é filha do professor Fernando Cabral e eu faço o maior marketing dela, super competente, super responsável. Foi trabalhar na Boeing dos Estados Unidos. E se você trabalha na Boeing dos Estados Unidos, você trabalha em qualquer lugar, cara. Inclusive na NASA. Por quê? Porque a Boeing é uma das empresas que tem mais contratos da NASA. Entendeu? A NASA tem muita verba que contrata a Boeing para projetos conjuntos. Respondi sua pergunta? Beleza. Fala, Klaus. Ele é o Klaus, pessoal. Olha. Lá vem o Klaus. Fala, Klaus. Eu queria saber que você falou que primeiro você usou uma estratégia, né, para tentar conseguir a vaga lá. Que você falava mais sobre si no currículo, né, alguma coisa assim. E depois tu pesquisava mais sobre a instituição, só não entendi bem qual foi esse diferencial que tu fala que... Excelente pergunta, Klaus. Já falei para ela, para Gabriela, o cara que sabe fazer perguntas importantes vai longe. Essa pergunta é fundamental. Essa pergunta é uma das essências da palestra. Veja, quando você fala muito de si, você não centra no outro, a capacidade de você aprender sobre outra organização diminui, certo? Então, o que eu digo para vocês, inclusive está naquele livro ali. Uma coisa é o aluno chegar para mim e falar assim, não é o caso de vocês, tá? Mas algum aluno não brilhante da USP Blumenau, alguma outra instituição. Professor, você tem uma vaga para fazer TCC aí com você? Isso é uma coisa. Outra coisa é o aluno chegar, professor, eu li o trabalho de fulano e Beltrano que foi ser orientado, gostei disso aqui, e no último capítulo você diz isso. Trabalhos futuros. O que é que tem em todo final de capítulo, seja TCC, seja mestrado, seja doutorado? Conclusão e o quê? Trabalhos futuros. Faz sentido? Isso é mais antigo do que andar para frente. Então, entender a instituição é você conhecer a instituição, saber das necessidades, os projetos. Por exemplo, temas quentes do TCC você encontra ali. Procure white papers. White papers é uma coisa interessante que eu só descobri no pós-doc. Tá? Respondi a sua pergunta. A estratégia é, você quer ser aceito pelo MIT ou quer ser aceito pela Universidade de Zurique, sei lá o quê? Procure aquele laboratório, estuda aquele laboratório, veja os projetos, etc., professores, etc. Entende? Faz sentido, Klaus? Beleza. Fala lá. Eu de novo. Queria mais uma dica, como é que a gente pode ter aquele... Deixa eu ver como é que eu vou dizer. Digamos, tem um trabalho que a gente tem que fazer e tem que inventar alguma coisa para automatizar, por exemplo. Como que a gente pode ter uma ideia de ter um projeto que não foi feito ainda, de ter uma coisa nova? Que às vezes é uma dificuldade que um estudante pode ter, porque nem todo mundo tem aquele feeling natural de já sei o que eu vou fazer. Queria uma dica de como que a gente pode ter ideias novas ou... Tá.
É o seguinte, seu nome é Eduardo? Gabriel. Gabriel, é isso que eu falei, Gabriel. Brincadeira, Gabriel. Gabriel, Gabriela, Renata, Eduardo, Bianca, enfim. Então, quando tem aquele pessoal que diz assim, nunca pare de estudar, tem aquele nunca pare de estudar, mas procura quantos professores vivem fazendo realmente cursos novos. Busque conhecer dos seus professores aqueles que realmente estão fazendo novos cursos. Vou contar uma coisa que aconteceu comigo na prática. Em 2013, eu fiz a minha primeira formação em coaching. Primeira formação. E aí eu conversei com outros professores da engenharia, não só da mecânica, da engenharia da UFSC de Florianópolis. Todos os professores disseram, não conheço o termo. Somente um professor do departamento de automação disse, sei porque leio e assino e leio a exame. O que eu quero dizer com isso? Nunca antes na história da humanidade o conhecimento teve tão disponível, certo? O diferencial está em você articular o conhecimento. Então, os insights muitas vezes, Gabriel, vão acontecer nas pontes. Entende? Nas interfaces entre sistemas. Por exemplo, a minha linha de pesquisa é inteligência artificial. Você disse né? Lembra que foi você que disse. Então, inteligência artificial. Mas eu faço a ponte entre a engenharia mecânica e a inteligência artificial. Então, muitas vezes, a inovação vai estar nas pontes entre as áreas. E não só dentro de uma área. Então, busque conhecer outras áreas que aí derivam para inovações. Agora, se você for falar em inovação de projeto, inovação em projeto, nesse instante, eu tenho uma pessoa fazendo doutorado comigo, que o projeto dele de doutorado é a razão pela semana que vem eu estar indo para a China. Então, dia 24 agora, domingo, eu embarco para a China, fico uma semana para dar uma palestra sobre como a inteligência artificial pode impulsionar o projeto para a inovação. Porque ele criou um sistema especialista para selecionar técnicas de criatividade. Nesse caso, a paixão dele era criatividade. Ele foi fazer minha matéria, chamada Sistema Especialista Aplicado em Engenharia, que eu tenho desde a época do doutorado, que eu voltei do doutorado, em 98. E ali ele começou a construir um protótipo, fez o mestrado comigo e embarcou no doutorado. E outros projetos mais. Então, naquele caso, é criatividade e inovação em engenharia. Percebe? E existem técnicas para isso aí. Você deve ter no seu currículo, não conheço o currículo de vocês, qual é a sua engenharia? Controle de automação. Você deve ter uma disciplina chamada metodologia de projeto. Tem ou não? Tem uma disciplina de metodologia de projeto. Em metodologia de projeto, na UFSC de Florianópolis, eu tenho que falar UFSC de Florianópolis, porque esse aqui é a UFSC também, né, Vinícius? Na UFSC de Florianópolis, a gente ensina técnicas de projeto que partem da necessidade do cliente, gera soluções alternativas, aplica algumas técnicas tipo QFD, matriz morfológica, síntese funcional e realmente cria novas ideias. Isso tem técnicas para isso, entende? Então, se a sua criatividade e inovação é dentro de engenharia, tem técnicas para isso aí. Uma das técnicas, por exemplo, é biomimética. Quer dizer, analisar a natureza e ver como a natureza resolve problemas. E tentar mapear essas soluções dentro dos sistemas técnicos de engenharia. Tá por dentro de tudo não é fácil, mas é interessante. É o que você deve mirar. Deve ser como meta, tá? Também sobre outras áreas. Por exemplo, por que a IBM criou o projeto Watson? Alguém sabe o que é o projeto Watson? O projeto Watson é um dos projetos mais audaciosos da IBM. E ela criou inicialmente para fazer um joguinho. Que era o joguinho Jeopardy. Mas ela queria quebrar o paradigma que um sistema inteligente, um sistema de IA, seria um sistema chess player. Um sistema de xadrez. Como, por exemplo, o Deep Blue tinha batido o Kasparov no final dos anos 90. Ela criou um paradigma, apostou naquilo lá e está investindo muito e ela quer diversificar o Watson para várias áreas do conhecimento. Eu digo para vocês, a informação nunca teve tão disponível. Mas o diferencial está em pegar as informações e transformar em conhecimento útil. Então fica ligado em outras áreas sim. Tá? Mais alguma pergunta? Vamos lá. Porque mesmo depois de ter sido aceito em Stanford, o senhor escolheu o NASA?
Todo mundo entendeu a pergunta dela? Porque mesmo depois de ter sido aceita por Stanford, eu escolhi a NASA. Como é seu nome? Laureana. Muito boa pergunta, Laureana. Primeiro, pelo timing. Quando eu fui aceito pela NASA, eu apliquei para o projeto em final de junho. Então, por volta de setembro, outubro, eu recebi o aceite da bolsa. O Léo me contactou em dezembro. E eu viajei em fevereiro. Então, tem um timing aí, certo? Agora, eu não sei, sinceramente falando, tanto que uma vez a pessoa me perguntou numa entrevista, foi até uma entrevista aqui para uma pessoa dessa região. Eu falei, pois é, eu acho que eu fui para a NASA porque um e-mail foi perdido. O que acabou me colocando na NASA foi porque eu perdi aquele e-mail, né? Mas assim, eu não sei se hoje eu tivesse os 2 aceites, se eu optaria pela NASA. Alguém pode estar pensando, esse cara não. É porque realmente a Universidade de Stanford foi especial. E eu fui à Universidade de Stanford depois, e ela é uma instituição viva. Você anda pela Universidade de Stanford, e a NASA, isso tem que gravar também, né? Tudo bem. A NASA, mas tudo em português, o cara nem vai entender. É assim, ó. A NASA, você entra por lá, e são prédios fechados, cinzas, prédios antigos, entende? E então você não vê a vida que em Stanford tem. Jovens, uma vida extraordinária. Mas tem muita parceria de NASA com Stanford também, sabe? Mas Stanford realmente é uma história interessante e, enfim, essa é a resposta. Mas acho que aconteceu comigo por várias circunstâncias, acabou sendo melhor mesmo, como o Larry falou, que ter sido aceito pela NASA foi até melhor do que ter sido aceito por Stanford, que tem um nome, mas não tem um nome NASA, uma coisa meio fora do consciente coletivo. Quando eu falo NASA, penso que é piada. Aconteceu uma coisa real comigo, real. No meu terceiro curso de coaching, eu estava fazendo uma prática e o trainer falava, Johnny, o nosso coach da NASA, ele citava meu nome porque ele me conhecia a história, né? E aí eu fui fazer uma prática de peer coach com uma psicóloga, sentou do meu lado, frente a frente, e a gente tem que fazer a prática da técnica. Ela falou, Johnny, essa metáfora da NASA que você criou é muito poderosa. Eu falei, é verdade, é poderosa. Mas por que metáfora? Não, eu fui lá, pesquisei, tem um artigo. Eu falei, não acredito. Isso foi em 2014. Então a NASA tem um negócio meio assim. Mas o meu objetivo aqui é desmistificar para vocês e fazer vocês sonharem, tá bom? Pessoal, obrigado pela atenção, obrigado pelas perguntas. A gente fica por aqui, tá bom? Obrigado. Para encerrar, professor, mais uma vez obrigado em nome de toda a organização da Semana Acadêmica. Deixar aqui só então um brinde com você. É de bebê, na verdade.